Glória a Deus, queridos. Shalom, graça e paz. Mais um dia especial de estudo e leitura da Palavra de Deus. Neste que é o segundo dia do mês de julho e o 32º dia de estudos da Palavra. Mais uma vez, vamos estar trazendo para você uma palavra especial da parte de Deus para abençoar a sua vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez e especialmente por este dia, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê entendimento acerca da sua palavra. Que este manual da vida humana, a Bíblia Sagrada, possa cada dia mais, Senhor, nos direcionar no reto caminho do qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. É nesta certeza que nós oramos agradecidos, no nome de Yeshua HaMashiach Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Deus te abençoe. Vamos seguindo. A segunda leitura deste 2 de julho está aí no livro de 1 Reis, capítulo 2, que fala da transmissão de poder do rei Davi para o seu filho Salomão. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: E aproximavam-se já os dias em que Davi teria que morrer. E deu ele então encargos a Salomão, seu filho, dizendo: Eu sigo pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e cumprindo os seus estatutos e os seus mandamentos, e as suas leis e os seus testemunhos, da maneira que está escrito na lei de Moisés, a fim de que prosperes em tudo o que fizeres e em qualquer lugar que fores, para que confirme o Senhor a palavra que falou a respeito de mim, dizendo: Se teus filhos tiverem cuidado em guardar o seu caminho, para andar fielmente diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará homem que se assente sobre o trono de Israel. E eu também, sabes, o que me tem feito Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abné, filho de Né, e Amasa, filho de Jeté, os quais ele matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz, e pondo sangue de guerra no cinto que trazia sobre os seus lombos, e nos sapatos que tinha em seus pés. Farás, pois, com ele conforme a tua sabedoria, mas não permitas que desçam as suas cãs em paz à sepultura. Para com os filhos de Barzilai, o gileadita, porém, usarás de benevolência, e estarão eles entre os que comem na tua mesa, porque desta maneira eles se achegaram a mim, quando eu ia fugindo de Abissalão, teu irmão. E eis que tens contigo também a Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com horrível maldição no dia que fui a Maanaim. Entretanto, ele desceu a me receber junto ao Jordão, e eu
Lhe jurei pelo Senhor, dizendo que não te farei morrer à espada. Agora, porém, não tenhas por inocente, porque homem sábio és, e saberás o que deves fazer com ele. Farás para que desçam as suas cãs com sangue à sepultura. E Davi, enfim, dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E o tempo que reinou Davi sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E se assentou Salomão sobre o trono de Davi seu pai, e o seu reino se estabeleceu firmemente. Então Adonias, filho de Agite, foi a Batseba, mãe de Salomão, e ela lhe disse: é de paz a tua vinda? E ele respondeu: é de paz. E disse ele: tenho uma coisa para te dizer. E ela respondeu: fala. Então ele disse: tu sabes que meu era o reino, e que sobre mim tinha todo Israel posto o olhar, para que eu reinasse. Mas foi traspassado o reino e veio a ser de meu irmão, porque da parte do Senhor era dele. Agora bem, vou te fazer uma petição. Não me faças voltar envergonhado o rosto. E ela de novo lhe disse: fala. E ele, pois, disse: rogo-te que fales com o rei Salomão, porque ele certamente não te rejeitará, para que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Ao que disse Batseba: bom, eu falarei ao rei por ti. E entrou Batseba aonde estava o rei Salomão para falar com ele a favor de Adonias. E se levantou o rei a recebê-la e se inclinou ante ela, e logo se assentou no seu trono. E fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela então se assentou à sua direita. Então ela disse: venho te fazer uma pequena petição. Não me faças voltar rejeitada. E lhe disse o rei: pede, minha mãe, que não te farei voltar rejeitada. E disse ela: seja dada Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, teu irmão. Mas o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e com que propósitos pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede antes para ele o reino, visto que é meu irmão maior. Sim, para ele e para o sacerdote Abiatar, e para o Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim faça comigo Deus, e mais ainda, se não é verdade que Adonias falou isto contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me constituiu rei, e que me tem feito assentar sobre o trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como prometeu, que hoje mesmo será morto Adonias. Enviou, pois, o rei Salomão por mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele e o matou. E ao sumo sacerdote Abiatar lhe disse o rei: retira-te para Anatote, aos teus campos, porque és digno de morte. Mas neste dia não te farei morrer, porquanto levaste a arca de Deus, o Senhor, diante de Davi meu pai, e porque padeceste em tudo o que padeceu meu pai. Assim lançou fora Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor falou a respeito da casa de Eli em Siló. E chegou a Joabe a notícia disto, porque Joabe se desviara seguindo Adonias, bem que não se desviou segundo a Absalão. E Joabe fugiu ao tabernáculo do Senhor e se agarrou às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão
que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e que estava ao lado do altar. E enviou Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. E Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. Mas ele respondeu: não, mas aqui mesmo morrerei. E Benaia trouxe a resposta ao rei, dizendo: assim tem dito Joabe, e assim me respondeu. Então lhe disse o rei: faze como ele mesmo tem dito, e te lances sobre ele, e sepulta-o, para que tires de sobre mim, de sobre a casa de meu pai, o sangue inocente que derramou Joabe. Assim o Senhor fará voltar o seu sangue sobre sua cabeça, visto que atacou a 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse, ou seja, Abner, filho de Né, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Volte, pois, a ser derramado o sangue deles sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua linhagem para sempre. Mas sobre Davi, sobre a sua linhagem, sobre a sua casa e sobre seu trono, haja paz, sempre, da parte do Senhor. Subiu, pois, Benaia, filho de Joiada, e o atacou, matando-o, e foi sepultado em sua mesma casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei no lugar de Abiatar. Então o rei enviou e chamou a Simei e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita nela, e não saia dali para nenhuma parte, porque no dia que saíres e passares a corrente do Cedron, sabe que seguramente morrerás. O teu sangue recairá sobre a tua cabeça. E Simei respondeu ao rei: justa é esta ordem. Conforme tem dito o rei meu senhor, desse modo fará o teu servo. E habitou Simei em Jerusalém muitos dias. Mas aconteceu que ao fim de 3 anos, fugiram 2 servos de Simei, indo-se a Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e avisaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então se levantou Simei, e aparelhou o seu jumento, e se foi a Gate, a Aquis, em demanda de seus servos. De maneira que Simei se foi e trouxe de Gate para si os seus servos. Informaram a Salomão como tinha ido Simei de Jerusalém a Gate, e já tinha retornado. Pelo que enviou o rei, chamou a Simei e lhe disse: não te juramentei eu pelo Senhor e te protestei, dizendo: no dia que saíres e andares a qualquer parte, sabe que seguramente morrerás? E tu mesmo me respondeste: justa é esta ordem, obedeço. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que eu te dei? Disse, além disso, o rei a Simei: tu bem sabes toda a tua maldade, pois o seu coração reconhece que fizeste para com Davi meu pai. O Senhor, pois, faz recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e lhe atacou, e deste modo morreu. E assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. Esse capítulo 2 do livro de 1 Reis estabelece, o fim do reinado de Davi com a sua morte e o início do reinado de Salomão, seu filho. O filho escolhido por Deus para reinar, até porque Salomão não era o filho mais velho de Davi, como determinava as leis de sucessão.
Mas Israel, por ser uma nação obediente a Deus, sempre seguia os preceitos do Senhor. E por essa razão, o reinado de Salomão foi estabelecido e confirmado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus.